Bem, a gente está há mais de um mês das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Hoje é dia 6 de 6 de 2024. Tudo começou lá por volta do dia 3, 4, 5, né, de maio. E ninguém fala em CPI. Eu não vi ninguém no Congresso, nenhum parlamentar, nenhum representante colhendo a assinatura dizendo que vai fazer uma CPI para investigar a, as tragédias do Rio Grande do Sul. Ah, João, isso é coisa da natureza, coisa que Deus manda, não se discute. Como assim não? Tivemos vítimas fatais, tivemos mortes, mais de 100, mais de 200, talvez milhares. Toda vez que a gente tem um óbito, que tem uma morte, isso merece uma investigação. A gente tem que investigar. São brasileiros, vidas importam. E aí sim, eu acho que é importante que as comissões parlamentares de inquérito surjam para investigar as causas dessa morte. Ah, foi natural? Mas então faça uma investigação e diga, foi natural? Não, foi artificial? Então faça uma investigação e diga, foi artificial. O que não pode é deixar a sociedade sem respostas. Tudo tem que ser investigado. E esse vídeo, nós vamos entrar muito na questão da comunidade carcerária do Rio Grande do Sul. Né? Como é que deu essa questão da transferência desses cárceres, né? E a gente tem uma linha de investigação que a gente quer tirar dúvida, né? A gente tem muitas perguntas e a gente avança para uma questão que aconteceu sobre aquelas reuniões em Londres. Partiu Londres, né? Que nós tivemos uma cúpula do Poder Judiciário que foi para Londres na última quinzena, na segunda quinzena de abril, né, por volta do dia 24, 25, 26, 27, 28, sei lá o quê, foram para Londres, reuniu-se a cúpula do judiciário, né, com parte do governo federal, e esse tema que estava acontecendo lá ainda ficou muito nebuloso, a gente não entende o que aconteceu nessa reunião, porque ela foi secreta. E a gente tem uma suspeita, uma linha de investigação para avaliar se existe ligação entre esse seminário que aconteceu em Londres com as tragédias das enchentes do Rio, lá do Rio Grande do Sul. Então, para a gente começar, eu vou trazer aqui a repercussão dessa reunião que aconteceu em Londres, vista pela ótica, né, de uma mídia de direita, de uma mídia de esquerda e de uma mídia de centro, uma mídia assim mais neutra em termo ideológico. E vocês vão ver, né, os comentários, né, e a repercussão desse encontro, para ver se existe alguma coisa que dá para aproveitar dessa reunião de Londres. Né? É muito curioso isso. E aí nós vamos chegar na questão dos cárceres, né, da comunidade carcerária do Rio Grande do Sul, né, durante a enchente, e se tem uma relação entre essa reunião de Londres com a situação dos presídios, né, durante as cheias, né, a enchente lá do Rio Grande do Sul. Tá certo? Vão comigo? Então está certo. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, terra de Tancredo, terra de Tiradentes. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito, e o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E agora também é com a verdade, tá certo? Por quê? Porque essa comissão foi criada para pacificar o Brasil. Porque o Brasil é um povo só, é uma nação só. E os gaúchos são brasileiros. Então, todos nós somos gaúchos. Todos aqueles que perderam seus bens, que perderam suas casas, que perderam seus carros, perderam sua dignidade, perdeu vidas, né, perdeu sua saúde, são brasileiros, são pessoas né, igual a nós, são irmãos. Então, nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito estamos aqui para defender todos os brasileiros. Não quero saber se é de direita, se é de esquerda, vidas importam. Então, se teve vidas, se teve perda de vidas, né, se pessoas morreram lá nessas enchentes,
Isso deve ser investigado. E tudo não pode, tudo tem que ser investigado, nada pode ser descartado, tá certo? Principalmente quando pessoas se colocam em situação, né, se colocam em suspeita, né? Então vamos ver, para vocês terem uma ideia, o que foi a opinião do pessoal sobre esse episódio de Londres e qual a relação disso, né, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente fez o vídeo, esse é o 273, o vídeo 272, se você ainda não assistiu, vai lá no nosso canal, João Paulo Guimarães no Facebook, ou TV Del Rey, TV Del Rey 4 no YouTube, né, e assista o 272, que a gente fala sobre a questão das barragens que foram abertas, né, e dos vários depoimentos de gaúchos dizendo que teve semeadura de nuvem, ou seja, um método científico de provocar chuvas, né, e fizeram isso na cabeceira do leito lá do rio Guaíba, né, e que deu aquela enchente, e já provamos aqui que comportas dessas represas, desses rios, foram abertas, e aí o reservatório foi todo esvaziado. Então parece uma ação coordenada, tá certo? E quem é responsável por essas comportas, por essas usinas hidrelétricas, é o Ministério de Minas e Energias do governo Lula. E o ministro de Minas e Energia do governo Lula estava em Londres, nesse seminário, tá certo? Então, essa relação nos preocupa. Isso é uma pulga atrás da orelha dos brasileiros. E isso é para ser investigado. Até que ele venha a público dizer o que ele foi lá fazer em Londres e prove por A mais B, né, a necessidade dele estar em Londres, a gente tem essa dúvida. Se ele foi para lá, para poder, né, pensar nessa logística de abrir as comportas e aproveitar as nuvens. Mas por que eles fariam isso, João? Qual é o interesse do governo em trazer esse desastre para o Rio Grande do Sul? Bem, a gente sabe que eles fizeram essa reunião no final de abril, porque na primeira semana de maio, o Poder Judiciário brasileiro ia estar sendo exposto no parlamento americano. Então, mas o pessoal aqui no Brasil já sabe o que é o Poder Judiciário, a turma que não gosta dos ministros do STF. Tá, mas aqui está entre nós, né? É um assunto doméstico. Mas isso, quando é feito lá no parlamento americano, torna-se um assunto internacional. Isso repercute no mundo inteiro. Então, para a cúpula do judiciário, não é interessante que o mundo repercute disso, reverbere essa catástrofe, quer dizer, essa questão do Poder Judiciário está sendo assunto de polêmica de direitos humanos, censura, né, e ilegalidade, atos inconstitucionais, discutido em parlamentos internacionais. Então, para essa cúpula do judiciário se reunir, né, no final de maio no final de abril, em Londres, numa reunião secreta, para depois acontecer no começo de maio essa catástrofe, que seria na semana que aconteceu o evento lá nos Estados Unidos, onde apareceu, né, a questão do Poder Judiciário. Então, isso nos cria uma necessidade de investigar essa questão. Então, vamos escutar a opinião, né, do que os jornalistas falaram sobre essa reunião, para ver se essa reunião realmente tinha necessidade de ser, ou se era uma coisa sem nexo. Se era uma coisa sem nexo, a gente tem que achar o nexo para essas reuniões. Vamos ouvir. Primeiro Fórum Jurídico de Ideias. O evento, que acontece em um hotel luxuoso, reunirá várias autoridades brasileiras, além da cúpula do Judiciário e de ministros do governo Lula. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, participarão de painéis sobre o aprimoramento do processo eleitoral, a segurança jurídica para atrair investimentos e os riscos e benefícios da inteligência artificial nas eleições brasileiras. Os ministros de Lula confirmados no evento são Ricardo Lewandowski, da Justiça, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Também estão confirmadas as participações do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet,
e de representantes do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O evento não terá transmissão online nesse evento chamado Fórum Jurídico de Ideias. Porque tem que ir a Londres. E porque todos juntos, de novo, o Executivo, na figura do Advogado-Geral da União e o Ministro da Justiça, que foi transferido do Supremo Tribunal Federal para o Executivo, e ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre eles, um também que no passado foi transferido do Executivo para o Judiciário, Dias Toffoli. Olha, eu não tenho nem como me alongar, é um absurdo, isso tudo é um absurdo. Partiu Londres, Augusto Nunes. Gostei desse termo do Silvio. Agora, eles vão fingindo que vão defender a democracia e falar de inteligência artificial. O que eles sabem? O que eles sabem? Que medida eles vão tomar? Um evento de brasileiros para brasileiros, falar de português brasileiro em Londres. Fechado para quem paga a conta. Ali não tem plateia, não. Isso aí. Com o Partiu Londres, eu não tenho a menor dúvida disso. É uma excursão patética e vergonhosa. E, de fato, há uma anomalia nesse tipo de encontro. Nós temos lá 3 ministros do Supremo, há ministros do STJ também, 5, há ministros do governo Lula, lá 2 ministros do governo Lula, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, está lá. Né? Não convém a um ministro de Tribunal Superior participar de seminário no exterior, seminário secreto, esse mesmo, a imprensa foi proibida de entrar, né? A Folha estava lá, a Globo estava lá, a Record estava lá, não deixaram entrar. Depois o Alexandre de Moraes, na chegada, perguntou-se a ele, o senhor vai dar entrevista depois? E a resposta dele, nem a pau. Então, acho que esse tipo de seminário, Fabiola, é impróprio, é inadequado e é ruim até para os ministros que dele tomam parte, porque eles demoram a se dar conta de que são compromissos que não ornam com as suas atribuições, não contribuem para a melhoria da imagem do Supremo e, nesse caso específico desse seminário, não faz nem nexo. Jornalistas foram proibidos nesta quinta-feira de acompanhar o primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, evento que reúne autoridades do Judiciário, incluindo os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli do STF. Eles andam cada vez mais juntinhos, hein? Lá em Londres, segundo a Folha, profissionais de imprensa foram impedidos até de permanecer no mesmo andar do evento, no Hotel Península, cujas diárias custam cerca de R$6 mil, pelo menos. O material de divulgação diz que o fórum é uma, aspas, missão internacional perpetuando o espaço democrático e promovendo um diálogo construtivo em prol do avanço do Brasil. Fecho aspas. Mas, segundo o Grupo Voto, organizador do encontro, trata-se de um evento privado. Questionado pelo jornal sobre o veto à presença de jornalistas no evento, Gilmar respondeu: isso não nos foi informado, eu não sabia, vou me informar. Quer dizer, só desconversou, né? Como é próprio. Perguntado se falaria com a imprensa após o fórum, Alexandre de Moraes disse, sabe o quê? Nem a pau. Falou, nem a pau. Em um tom entre o irônico e o bem-humorado, segundo a reportagem da Folha. Que deselegância, né? Sem elegância, nem transparência. Também foram convidados para participar dos debates os ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o PGR, Paulo Gonet. Todos ali, juntinhos, essa turma do Sistemão. Bem, então o que acontece? Essa cúpula do Judiciário que foi para Londres, e não se pode saber o que eles conversaram lá, então a gente pode fazer conjecturas. Isso abre uma porta para quê? Para você fazer especulação. Se não existe transparência, não existe nexo, como diz o Josias, né? É um absurdo, como diz o outro, né? Então, a gente tem que pensar
O que será que eles conversaram lá? Aí vai a coisa do mineiro. Mineiro é um desconfiado, né? A gente que é mineiro, a gente é desconfiado. Será que eles foram lá para pensar em alguma coisa que pudesse desviar o foco do que iria acontecer na primeira semana de maio, que seria a exposição desse poder judiciário lá em Nova York, lá no Capitólio, naquela audiência pública lá da subcomissão dos parlamentares americanos? Essa é uma pergunta que fica, porque depois do dia 4 de maio, porque essa reunião, essa sessão que aconteceu lá no Congresso americano foi no dia 7 de maio. E a catástrofe, o desastre, né, aconteceu no dia 4 de maio, junto com o show da Madonna. Então, quer dizer, a mídia se ocupou do show da Madonna, né, e se ocupou das enchentes. O show da Madonna a gente sabe que foi o governo que patrocinou. 17 milhões de cachê para a mulher ficar cantando playback, para ficar fazendo mímica, né, de playback. 30 músicas. 17 milhões, gente. Por isso que eu falo para vocês, a gente é o povo pelo povo. Esses 17 milhões é dinheiro nosso. É nós que estamos pagando, é você que está pagando. Para aquela mulher fazer aquela palhaçada lá. Entendeu? De playback. É o que está no oficial aí. Né? Que ela recebeu isso. E quem pagou é dinheiro público. Então, quando eu falo para você que a gente está aqui fazendo esse trabalho aqui, ó, coloca o nosso Pix aqui, jpnoticias@gmail.com. Entendeu? E a gente recebe uma doação aí, porque eu sei que vocês também, todo mundo está apertado, né? E eu aqui trabalhando sozinho, meu WhatsApp disparando aqui, está cheio de gente mandando coisas, o pessoal do Rio Grande do Sul mandando um monte de coisa, a gente tem que selecionar para poder ver o que a gente vai trabalhar. Então, se você não tem na Câmara dos Deputados, no Senado, ninguém pensando nisso, em investigar essa tragédia do Rio Grande do Sul, é a sociedade civil que vai ter que fazer isso. Por isso que essa Comissão Cidadã de Inquérito foi criada. Porque é o povo pelo povo. Você não pode esperar muito do poder constituído hoje, não é? Então vamos continuar. Olha porque o que aconteceu no dia 7? A tragédia, o evento em Londres, a cúpula do judiciário foi para Londres no final de abril e no princípio de maio aconteceu a reunião no dia 7, mas antes aconteceu essa tragédia. No dia 4, 3 dias antes. E aí pronto. Aquilo que era para ser assunto, o judiciário estava em Londres, o judiciário foi exposto lá no parlamento americano, pronto, o assunto virou as enchentes. Todo mundo voltou os olhos para as enchentes. Então, isso aí atendeu ao interesse, por mais que a gente não queira acreditar, beneficiou o Poder Judiciário, porque tirou o foco da questão. Essa tragédia no Rio Grande do Sul, se teve uma coisa boa, foi facilitar a situação do Poder Judiciário, da cúpula do Judiciário brasileiro, né, desses ministros da Suprema Corte aí, das Cortes Superiores, né? Por quê? Porque o assunto que ia rolar a partir da primeira semana de maio seria a questão da censura no Brasil, da questão das justiças, tá certo? Então, isso aqui passou batido. Presta atenção. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians. They deserve a lot better. E aí, isso é o que não podia aparecer. Era isso que era importante esconder. Os brasileiros ter essa foto do Alexandre de Moraes exposta. E outra coisa, hein? Fazer um comentário à parte. Essa senadora é bonita, né? Não sei se é senadora ou essa parlamentar, essa Salazar.
ela é bonita, né? Ela chamou atenção também pela beleza. E ela levanta, né, a foto do Alexandre de Moraes e expõe isso para quem? Para o mundo. E fala, olha, é um tirano, é um ditador? Quer dizer, isso seria assunto no Brasil se não fossem as enchentes do Rio Grande do Sul, que aconteceram 3 dias antes e virou assunto, passou a ocupar as mídias, né? Então, essa conexão deles lá em Londres, que foi secreta, aí a gente fica com essa pulga atrás da orelha. O que aconteceu lá? O que vocês foram reunir lá? O que vocês foram conversar lá? Eu sei que vocês levaram o ministro de Minas e Energia, né, o Alexandre Silveira, que é responsável pelas barragens. Entendeu? Então faz a gente botar uma pulga na orelha. Será que eles levaram o Alexandre Silveira para poder planejar essas aberturas simultâneas de barragens, né, para poder trazer aquele volume de água? Então, vamos continuar. Vamos continuar. Vidas importam, gente. Eu não estaria fazendo isso se não fosse pelas pessoas que morreram, entendeu? Porque é muita responsabilidade para um camelô como eu. Um cara que não tem nem NPS, tá certo? Não tem nem aposentadoria. Eu vivo dos meus brinquedinhos aí que eu faço. Mas olha, vidas importam. E quem perdeu parentes, sabe, precisam da gente. Essas pessoas que morreram nas enchentes, tem um problema aí que eu quero falar para vocês. Essas pessoas que morreram, vocês falam assim, elas morreram, se foram. Não. Elas não se foram. Elas continuam por aqui. Tá certo? Elas estão aqui querendo justiça. Elas estão pedindo justiçamento. A morte delas foram muito trágicas. Elas foram pegas de surpresas na madrugada, a casa inundando. Ela não tinha para onde correr. Essas pessoas morreram? Pronto, é só enterrar, faz um laudo. Não. Elas ainda estão aqui. Está na consciência de cada um de nós, cobrando justiçamento, cobrando investigação e preocupada com quem está aqui, porque se elas correram perigo e sabem o que elas sofreram, lá onde elas estão, elas percebem o que a gente passa aqui, porque elas estão numa visão melhor do que nós. Então, a gente aqui escuta no inconsciente, na nossa consciência, entendeu? Essas pessoas falando. Investiguem essa causa. Por favor, investiguem. Eu não posso mais falar, mas vocês podem falar por nós. Então é por eles que nós estamos aqui. Tá certo? Vamos continuar. Então tá aí. Agora eu quero chamar a atenção para vocês para um detalhe. Esta é uma foto de uma árvore, tá certo? E ali atrás tem o rio passando. Não sei se é o Guaíba, parece que é o Guaíba, tá certo? Foto recente da semana passada. Aí esse foi o dia que foi postado, né, pelo Maurício Ferraz. Né? Aí, gente, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Olha para mim aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Macaco sobe em árvore? Macaco sobe em árvore, tá certo? Passarinho pousa em árvore? Passarinho pousa em árvore. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Porco sobe em árvore? Não. Porco voa? Não. Então como é que um porco foi parar em cima de uma árvore? Dessa árvore. Preste atenção. Essa é a árvore, tá certo? Vocês estão conseguindo ver o porco em cima dessa árvore? Ainda não? Então preste atenção. Aí está o porco. Veja onde está o porco, morto, em cima da árvore. Mas você não sabe a altura dessa árvore? Bem, vamos ampliar a foto, quer dizer, vamos colocar no panorama para vocês verem aonde está o porco. Olha a altura que essa água subiu, porque esse porco não sobe em árvore. Ele tentou agarrar aí para se salvar, ou foi arrastado pela correnteza e agarrou nessa bifurcação aí.
e aí ele tentou se salvar ou já estava morto. Olha a altura que a água subiu, gente. Aí você me pergunta, quem é que consegue sobreviver depois que uma avalanche de água, né, uma tormenta, quer dizer, uma elevação que aconteceu em questões de horas? Não dava tempo da pessoa pensar duas vezes, nem de correr. Muitas pessoas foram pegas de surpresas, foram levadas como esse porco. Ele ainda ficou agarrado. Outros foram, né, desmanchados, viraram comida para peixe. Tá certo? Então, isso é muito sério. E isso merece investigação. Eu não sei porque que lá na Câmara dos Deputados ainda não abriu uma sindicância, não abriu uma comissão parlamentar de inquérito para investigar isso. Tá certo? A gente não pode entrar nessa normalidade não, gente. É coisa da natureza. É crise climática. Não é assim não. Pode ser, então vamos investigar para ver se é mesmo. Porque vidas se foram. Se foram, não. Elas estão entre nós. E aí, meu amigo, a gente aqui não dorme, porque eles ficam, ó, investiga aí, João. Então é importante a gente olhar esse quadro aí e entender. Agora preste atenção, nessa matéria aqui, ó. Esse é uma penitenciária do Rio Grande do Sul. Tá certo? Preste atenção. Ela foi inundada. Essa foto não foi no dia, mas é uma foto que eles tiraram da penitenciária. Essa água deve ter subido mais. Entendeu? Agora eu te falo uma coisa. Quantos presos deve ter nessa penitenciária? Ou devia estar nessa penitenciária? Isso aí chegou de noite, essa enchente chegou de noite. Foi tomando conta disso aí. Tá certo? E não foram só essas, não. Várias penitenciárias do Rio Grande do Sul ficaram assim. Entendeu? Inundadas. E aí você tem quebra de energia, você tem alagamento, você tem pessoas frias, você tem quer dizer, né, o clima fica frio, o ambiente fica inacessível, não tem como você... Né, a logística para lidar com isso aí é muito complicada, as pessoas estão presas, elas estão sob a tutela do governo, tá certo? É o Estado que está... Ela está sob a tutela. O Estado é que é responsável por essas pessoas que estão aí. Ah, mas a minha casa foi invadida também, João. Tá, você podia ter saído a hora que você quisesse, né? Ou passasse lá um jet ski, como aconteceu, né? O pessoal salvando vocês, passava um barco, né? O pessoal de corda, você pegou uma boia, subiu em cima do quê? De um sofá, qualquer coisa, você conseguiu sair. Mas você teve uma opção de sair. E quem está aí preso? Como é que saiu? Tá certo? E não é só um, não, são milhares. E olha, gente, vocês devem saber, né? Para você tirar um preso de uma cadeia e passar para outro lugar, é um protocolo enorme, porque é uma logística muito complicada, tá certo? Para você tirar uma pessoa que detenta da sua cela para levar para o pátio para tomar sol, já é uma logística complicada, entendeu? Se você for pegar uma pessoa que está presa para levar para fazer um exame médico ou no dentista para fazer um tratamento de dente, é uma logística complicada. A pessoa tem que sair, parece que é algemada, tá certo? Coloca ela num camburão, vai um monte de pessoas juntos, né? 1, 2 ou 3 de vigia, né? Porque ele está recluso, né? Ele pode fugir. Então, uma pessoa para sair do presídio tem que ter uma logística danada, entendeu? Para sair e voltar com ela. Agora imagina, de uma hora para outra, de noite, de um dia para outro, acontece isso. O presídio fica desse jeito, inundado. Como é que você faz? Responde. Responde no comentário se é possível pensar numa logística emergencial. Vamos fazer isso agora? Vamos tirar essa pessoa daí agora? Como é que faz para tirar esse preso daí? De uma hora para outra, coitado do porco, estava lá preso naquela árvore lá em cima. Quantas pessoas foram arrastadas, perderam a vida? E o preso estava preso. Ele não tinha opção de sair dali.
E eram muitos presos, mais de 1.000. E quando você fala mais de 1.000, pode ser 100, quer dizer, pode ser 10.000, pode ser 20.000, pode ser 40.000, né? Mais de 1.000 é qualquer número acima de 1.000. Então, preste atenção, vamos continuar assistindo. Essa foto é de uma matéria que saiu num site. Fala, enchentes deixaram presídios ilhados no Rio Grande do Sul. Mais de 1.000 detentos são transferidos. Ou seja, mais de 1.000, e aí você sabe, né? Se esse presídio aí tiver 6.000, 10.000, 15.000, porque hoje em dia você sabe que o sistema carcerário ele está estrangulado, né? Uma cela que cabe, às vezes, 6, tem 20, tem 30, né? Não sei como é aquele amontoado de gente, que é uma coisa desumana, entendeu? Que é uma crise que nós vivemos no país, que é a questão do nosso sistema penitenciário, né? Que é desumano também, né? E isso precisa ser revisto. Mas, enfim, esse presídio, só essa unidade aí de presídios, eles não tiraram só 1.000, eles tiraram todos. Vai tirar 1.000 e deixar alguns ali? Não, tem que tirar todos. Não pode ficar nenhum. Concorda comigo? E aí, qual é a logística para fazer isso, gente? Se o Estado não estava fazendo presença nem para salvar os civis, que ali você viu nas reportagens, assim no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no TokTok, no TikTok, no TikTok, você só via aí pessoal falando civil salvando civil e tal, né? Cadê o corpo de bombeiro? Quer dizer, a turma que chegou para fazer isso foi o povo. Tá bom. Mas e aí? E os presídios? Viraram porcos presos em árvores? Ficaram lá presos na série e morreram afogados? É uma logística complicada. Isso não se faz assim da noite para o dia. Isso tem que ser planejado. Isso tem que ser planejado com antecedência. Então, para você deslocar esses presídios daí, você precisa de uma logística e precisa pensar isso com antecedência, porque tem que ter a participação do Ministério Público, tem que ter a participação, né, da Procuradoria-Geral da República, do Ministério da Justiça, entendeu? Da Polícia Federal, do diretor da Polícia Federal, porque envolve presídios, né? É o sistema carcerário, é o sistema de justiça. E olha que nós estamos falando do sistema de justiça, que é aquela reunião que aconteceu em Londres, né, uma semana antes dessa tragédia. Prestou atenção? E sabe quem que estava lá? O ministro da Justiça, Lewandowski. O Procurador-Geral da República. Aquele Messias lá. Entendeu? O delegado, o diretor-geral da Polícia Federal. Eles também estavam nessa reunião em Londres, reunião secreta, que Moraes disse que ninguém fala, que não vai falar nem a pau com a imprensa sobre o que é. Além do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, responsável pelas barragens. Então, essa logística para tirar esses presos dali, se aconteceu com antecedência. Não foi de um dia para outro. Não foi da hora para outra. Você não tira assim, um monte de preso assim, entendeu? Então, sim, tem que investigar, gente. Esse negócio está muito sério. São vidas que foram. Entendeu? Como é que o Brasil está nesse ponto de achar essa coisa? E a gente está muito carente de político ali no Congresso, viu? A gente tem uma oposição, mas é uma oposiçãozinha que, sabe? Olha, a CPI do 8 de janeiro aconteceu porque a rede social fez pressão. Eu aqui fiz pressão. No dia 6 eu estava falando, vai acontecer uma merda em Brasília. Na manhã do dia 8 eu já mostrei aqui o infiltrado, vai fazer merda lá em Brasília. Depois, no dia 9, eu falei, olha aqui, isso aqui não é Capitólio. Depois eu fui mostrando um por um, olha aqui é infiltrado, aqui não é, papapá. Sabe? E aí o pessoal compartilhando, a rede social, todo mundo falando, olha, isso não é... Até que abriu uma CPI. Mas a gente viu que a nossa oposição ali na CPI também foi muito ingênua.
sabe? E não tinha coragem de dizer que o governo armou aquilo, sabe? Se acovardou diante de uma verdade, de uma realidade. Então, e agora a gente tem vítimas, gente, vítimas fatais, e não são poucas, não, são milhares. Pessoas que perderam tudo, um estado inteiro atingido. E aí você tem uma logística desse tamanho para liberar os presos de todos os presídios do Rio Grande do Sul que estavam sofrendo enchentes. Alguém foi lá, abriu a porta e falou assim, sai correndo, senão sai correndo que atrás vem gente. Como é que é? Sai da frente que atrás vem gente, sai todo mundo correndo. Porque o que aconteceu com os civis foi assim. A chuva está aí, pega as coisas que você tem, põe na mala, nem mala. Pega o seu documento, salva o que você puder. E os presídios? Como que esse pessoal saiu daí? É lógico que teve que ter uma logística. Então isso tinha que ser pensado. Talvez em Londres, porque pensar isso aqui no Brasil é muito arriscado. Então essa é uma suspeita que a gente tem, por quê? Porque o setor jurídico, essa cúpula do judiciário, se colocou nessa condição de suspeitos. Ao fazer esse evento em Londres, a portas fechadas, como diz a mídia do centro, da esquerda e da direita. Olha, vocês fizeram algo que não pode acontecer. Entendeu? Não foi transparente, foi um absurdo que vocês fizeram. Então vocês se colocaram nessa condição de suspeitos. Por isso que essa investigação tem que avançar nesse ponto. Tá certo? Vamos continuar. Eu fiz um recorte de um site, né, de um canal, um cara até muito bom para falar, ele é jornalista, formado, tá certo? Vamos acompanhar um pouco a discussão sobre o que ele vai falar. Porque essa enchente, gente, aconteceu justamente, olha aqui, ó. Essa aqui, ó, eu já mostrei isso em outros vídeos, entendeu? Esse é o mapa aqui, ó, é o gráfico da enchente lá do Guaíba, entendeu? Aí você tem o azul, que é a cota, né, de altura do nível do rio, e você tem essa faixa vermelha aí, que é a cota de inundação, tá certo? Então aqui, no final de abril, estava acontecendo esse pessoal lá em Londres. Começou maio, entendeu? No dia 7 de maio, ia estar acontecendo aconteceu aquele evento lá no Capitólio, né, lá no Congresso americano, sobre a justiça brasileira. Então você tinha a justiça brasileira antes, e lá em Londres, né, a cúpula da justiça em Londres reunida numa reunião secreta, e aí 10 dias depois você teve a reunião lá no Congresso americano para discutir essa cúpula do judiciário que estava reunida antes em Londres. E aí você vê essa parte branca aqui, ó, é o pico, aonde a coisa aconteceu, o estouro da boiada. Talvez aqui que tenha tido a ruptura da barragem de 14 de julho. Entendeu? Porque foi nesse momento aqui, ó, que a água desceu com força, tá certo? Essa parte branca aqui, ó. Então, olha aqui, ó, no dia 2/5 de 2024, a 0 hora, entendeu? Olha aqui como é que estava subindo. Passou, né, da margem da cota de inundação. Começou a inundar as margens a partir da 0 hora do dia 3, meia-noite. Começou a vazar, tá certo? Olha aqui, às 0 hora do dia 4, já estava lá em cima. Entendeu? No dia 4. Aí, olha, quando você chega aqui, no dia... Não, aqui ainda é até o dia 5, ó. Até o dia... Aqui está falando assim, até o dia 9, tá certo? Aqui é o dia 7. Dia 7, às 8 horas da manhã, entendeu? Está no pico mais alto. A inundação está acontecendo. E é justamente nessa hora que está acontecendo no Congresso americano, entendeu? A discussão sobre a cúpula do judiciário brasileiro. E o assunto agora virou o quê? Virou só as enchentes. Entendeu? Então, isso preocupa. Preocupa por quê? É muita coincidência, não é? Então, você tem indícios de elementos que fazem você construir uma narrativa, pode ser uma narrativa, porque isso aqui é só uma linha de investigação.
Eu não posso sustentar nada disso porque eu não tenho provas, mas eu tenho essa cronologia, eu tenho, né, essas coincidências, né, e essa coisa de, sabe, foi ruim para o brasileiro, mas foi bom para essa cúpula do judiciário. Por quê? Porque abafou o assunto de Londres, quer dizer, o assunto lá de Washington, nos Estados Unidos, sobre essa cúpula do judiciário. Então é muito complicado isso, gente. Tá certo? Vamos continuar aqui, porque agora vamos para o repórter lá, que ele vai ter umas coisas boas para falar para a gente. Vamos aprofundar nisso. Salve galera, Deanonato aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu canal SM Notícias. Muito bem, você está vendo na tela aí o site meionews.com e está dizendo nessa manchete aí na página de polícia: enchentes deixam presídios ilhados no Rio Grande do Sul. Mais de 1.000 detentos são transferidos. A situação mais crítica é no complexo prisional de Charqueadas, que abriga cerca de 6.000 presos. Essa matéria foi ao ar aqui no dia 10, né? Foi postada no dia 10 do 5 às 8h49 e atualizada, né? No mesmo momento aí. Aqui embaixo, onde eu selecionei aqui, né? Onde vocês estão vendo aqui selecionado, olha, tá dizendo o seguinte: transferência de presos. A situação mais crítica ocorreu no complexo prisional de Charqueadas, que abriga mais de cerca de 6.000 presos. Após a submersão do andar térreo, uma das unidades devido à cheia do rio Jacuí, 1.067 detentos foram transferidos com urgência para outras unidades do complexo. Nessa matéria aqui, não fala para qual unidade do complexo foi transferida, que todo esse aglomerado aqui ficou debaixo d'água, como você está vendo aí. Já em outra matéria aqui, que essa matéria já é do G1, aqui ó, do G1, tá bom? Olha, G1, ó. Como você está observando aí, G1 está dizendo o seguinte: temporais do Rio Grande do Sul. Enchentes deixam presídios ilhados. Mais de 1.000 detentos foram transferidos. Essa matéria foi ao ar no dia 4 do 5. Preste atenção. Essa matéria foi ao ar no dia 4 do 5. Você viu o gráfico lá, né? No dia 3 estourou o limite de transbordador, né? O limite de inundação. Começou a inundar a partir do dia 3, na madrugada do dia 3. Essa matéria foi no dia 4. No dia 4, a Globo já tinha notícia que houve uma operação, porque você sabe que para você tirar um preso da cadeia, a logística que é. Agora, para você evacuar todo o sistema penitenciário de um estado, e ela já tinha essa informação no dia 4, quando a cheia estava chegando. Tinha que ter uma baita operação planejada com antecedência. Você não consegue fazer isso se você não planejar. Isso de surpresa não dá certo. Não, você sabe o que eu estou falando. Então está na cara, está transbordando a razão para fora da sua inteligência. Cadê o único neurônio que você tem para você pensar? Pega esse neurônio, coloca aí na sua cabeça e tenta pensar sobre isso. Como que o Estado fez uma operação, o sistema judiciário, porque para cuidar de preso tem que ser um juiz para autorizar a saída de um preso. Entendeu? É assim que funciona o sistema judiciário. Ah, o juiz deu um alvará, sei lá o quê, né? Vai sair, vai fazer um exame médico, vai sair, né? Vai ter uma saidinha, vai voltar e tal. Mas assim, da noite para o dia, evacuar todo um sistema penitenciário para salvar essas pessoas de afogamento, isso não se faz sem um quadro enorme de militares, né, de pessoas que sabem lidar com isso. Então, quando você vê que o sistema jurídico, né, a cúpula do judiciário foi reunir em Londres e levou o diretor-geral da Polícia Federal, levou o ministro da Justiça, levou o procurador-geral da República, né, levou, eu acho que o advogado-geral da União, sei lá, levou essa cúpula toda para reunir com o judiciário, para falar sobre Brasil de ideias, a portas fechadas, sem ninguém saber, nem a imprensa pode saber. E ainda o Alexandre de Moraes
quando perguntaram o que você vai falar lá depois, ele disse que nem a pau não vai falar. Bom, se não pode falar é porque é algo muito grave. Então, esse nexo causal, esse nexo que a gente está fazendo, esse link, é algo que precisa ser investigado. E aí, os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados têm que ir rápido, abrir uma sindicância e começar a investigar essas coisas. Entendeu? Democracia é isso. Sabe? E o povo tem que cobrar. Não pode ser assim. Continue vendo. No dia 4, vou até repetir a matéria aqui para vocês verem, gente, que está no G1. Manda aí, G1 está dizendo o seguinte: temporais do Rio Grande do Sul. Enchentes deixam presídios ilhados. Mais 1.000 detentos foram transferidos. Essa matéria foi ao ar no dia 4/5. E nessa matéria aqui do G1, a gente não encontra mais nada aqui, ó. Daqui para baixo tem muitas outras coisas. Aqui não sei se é um presídio, mas se você abrir aqui outros, né, uma pesquisa, você vai ver aqui várias penitenciárias, como é o caso dessa daqui, ó. Dessa daqui é totalmente submersa, né? 90% aqui submersa. Não tem como deixar presos aqui. Veja o que o... Bem, antes de eu voltar, ele mostrou uma passagem aqui que eu acho interessante. Vamos ver se eu volto nela aqui, ó, para vocês verem. Entendeu? Porque não foi só um presídio, né? Foram vários presídios. Então, se já é complicado, olha aí, ó. Vários presídios, tá vendo? Ó? Isso aí é foto de outros lugares, ó, parece, tá vendo? Ou não sei se é foto, é foto de outros presídios, parece, né? Tá vendo? Porque, pô, 80% do estado do Rio Grande do Sul foi atingido, cidades de 80%, e nessas cidades tinham presídios. E aí, meu amigo, para você tirar essas pessoas do presídio, você tem que ter uma logística muito grande. Isso não se faz de uma hora para outra. Tem que pensar, tem que planejar, e tem que ter, né, pessoas da área do judiciário. Né? A cúpula do judiciário tem que ter um ministro da Justiça para estudar essa logística, como é que vai fazer isso. Entendeu? Então é importante, sim, investigar isso aí. Né? Vamos continuar pegando aqui o áudio dele? Penitenciárias, como é o caso dessa daqui, ó. Dessa daqui é totalmente submersa, né? 90% aqui submersa, não tem como deixar presos aqui. Veja o que o prefeito falou em relação à ajuda que ele solicitou do governo federal, do Ministério Público, acerca dos presos que foram levados para abrigos, segundo o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Vamos ouvir o que o prefeito tem a dizer. Vem comigo. Porque apenados estão procurando esses abrigos. Não este aqui, mas os abrigos 152. Bom, imediatamente liguei para o governador, gentilmente designou o secretário de Segurança junto com o Gabriel, veio ao nosso encontro, chamei o Ministério Público, mas faltavam 2 atores, Judiciário e Defensoria. Remetemos para uma outra reunião, porque sabendo que se essa governança não dá certo, vai ter contestação. Bom, foi o que aconteceu. Houve uma insensibilidade do Judiciário e também da Defensoria, que diz, não, porque os abrigados, os apenados também têm que, não pode ter preconceito. Não, gente, não é questão de preconceito, eu não posso ter 15.000 pessoas acolhidas, crianças, mulheres, homens, trabalhadores, e contaminar com gente que é do sistema penal. Não, isso é um papel da SUSEP, é um papel de polícia, é um papel do Judiciário. Então o que eu espero é um consenso, né, para que a gente resolva isto e retire essas pessoas desses abrigos. E ainda, segundo o prefeito, o Ministério Público, a Justiça lá, ele falou que não pode ter preconceito nessas horas. Gente, pelo amor de Deus, não é uma questão de preconceito. Peraí, se o cara cometer um crime, ele vai ser separado. Ele vai ser privado da sua liberdade e vai passar a ser custódia do sistema penal. Tá vendo? Você viu que o assunto gira em torno tudo de justiça? Esse vídeo de hoje é sobre justiça, do princípio ao fim? Pois é. O vídeo de ontem, o vídeo anterior,
falou sobre o Ministério de Minas e Energia, responsável pelas barragens. E nós mostramos as barragens esvaziadas. E esse ministro de Minas e Energia, por coincidência, também estava nessa reunião em Londres. Agora você tem aí essa questão do judiciário. E essa logística para tirar esses presos daí tinha que ter o quê? Tinha que ter uma ação direta do sistema jurídico, do sistema judiciário. Porque eles são custódias do Estado, eles estão sob a tutela do Estado, e quem é o responsável por essa área é o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Então, e o diretor-geral da Polícia Federal, né? Esqueci o nome do cara. Enfim, vocês têm que levar isso para frente, compartilhar isso aí e comentar. As pessoas ficam perguntando: João, como é que eu posso ajudar, né, a comissão? Eu quero ajudar também. Eu recebo muita coisa pelo WhatsApp. Meu WhatsApp está complicado. Sabe, meu celular é fraquinho, meu computador aqui é fraquinho, está tudo fraquinho. Eu não me planejei para isso, entendeu? E estou assumindo uma responsabilidade aqui que é muito para mim. Então, se eu tivesse um equipamento melhor, se eu tivesse, né, um celular melhor, eu podia dar uma demanda maior para isso, mas está tudo muito precário aqui. Então, eu sozinho não dou conta, mas eu tenho apoio de muita gente, pessoas que estão participando do Ano Pix aqui, ó, jpnoticias@gmail.com. Tem muitos membros femininos, né, participando da comissão, vários lugares do Brasil. Aí eu fico falando para as pessoas assim: ó, calma, você está tendo muita informação, não fica ansiosa que você vai adoecer. Vamos trabalhar junto, mas vamos trabalhar sem estressar, porque o Brasil precisa da gente, tá certo? Então é isso aí, meu povo brasileiro. Vamos unir esse Brasil, vamos pacificar essa nação. Que desafio enorme que eu peguei, hein? Será que eu sou utópico? Será que é uma utopia tentar pacificar essa nação brasileira? Não é, não. Mas nós temos que continuar tentando, né? E eu conto com vocês, pessoas do bem, pessoas de boa índole, pessoas que não têm rancor, pessoas que não têm maldade no coração, sabe? Que se una à Comissão Cidadã de Inquérito. Talvez hoje nós somos um sopro de esperança, somos uma semente do amanhã para poder resolver essa questão tão complicada que o Brasil vive. Que você não vê luz no fim do túnel, nem no Congresso, nem no governo, nem no sistema jurídico, tá certo? E até as faculdades estão de greve. Olha só. Então fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando e protegendo todas as famílias brasileiras, sem exceção, tá certo? E vamos sim trabalhar para dar uma resposta para aqueles que perderam as vidas lá nas enchentes. Eles perderam, mas não se foram. Eles ainda estão aqui. A gente consegue escutar a vozinha deles. João, investiga isso aqui. João, investiga isso ali. Vai por aqui, vai por ali. Né? E agora já tem o pai do Alexandre de Moraes também, que está indignado. Morreu, que faleceu depois dessa tragédia toda. Está aí, né? Querendo explicação. O que meu filho está fazendo? Ai, ai. Então vamos salvar esse país? Então vamos lá, conto com vocês. Para salvar esse país, você tem o quê? Se inscrever nesse canal, João Paulo Guimarães no Facebook, TV Del Rey no YouTube. Pacificar esse país. Para pacificar esse país, você tem que comentar, dar sua opinião aqui nesse vídeo. Pacificar esse país, você tem que dar uma curtida para você impulsionar, né, e esse vídeo ficar relevante. Para pacificar esse país, você pode contribuir com qualquer valor aqui no JP Notícias, tá certo? Então, para pacificar esse país, você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Aqui, João, vai por aqui, tem essa informação que é importante. A gente quer te ajudar. Para pacificar o país, você tem que ter fé e ter esperança, tá certo? Porque esperança é a última que morre. Você morre antes da esperança. Percebeu? Então, se você está vivo, então você tem esperança. Vamos continuar juntos? Então tá bom. Fique com Deus. E que o manto de Nossa Senhora abençoa e cubram e protejam todas as famílias brasileiras. Ai, ai.